No Mineirão, em Minas Gerais, Cruzeiro 1, Corinthians 0. Olha, o Corinthians está flertando cada vez mais com a zona do rebaixamento, hein? E aconteceu o mesmo fenômeno. Teve um jogador a menos na primeira etapa, Cruzeiro dominou todo o primeiro tempo, teve contra-ataques muito rápidos e se não fosse o Cássio, o Corinthians tinha saído com a derrota muito mais acachapante do que 1-0. E logo nesse momento que o saldo de gols é muito importante, porque o Corinthians está emparedado com 40 pontos e está brigando para não cair. O Jair Ventura disse, todo mundo sabe que o Corinthians não cai, mas há pressão. Como é que ele sabe? Ele já sabe o resultado do jogo, ele é evidente. Então ele não pode dizer que o Corinthians vai cair. Então, alto lar para o Jair Ventura, ele tem que trabalhar, o time continua muito retranqueiro, muito incompetente, o Cássio é o único pilar da equipe, o Cruzeiro teve inúmeras oportunidades no primeiro tempo, em contra-ataques muito rápidos, um time muito bem articulado, e o Corinthians só conseguiu jogar na segunda etapa. E mesmo na segunda etapa, o Cruzeiro ainda foi melhor, porque apesar do Corinthians ter conseguido algumas oportunidades, colocou bola na trave, ainda não tinha conseguido se impor, não. O Cruzeiro ainda tinha o controle da partida, porque o Cruzeiro é letal nos contra-ataques. Por isso que abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo e conseguiu segurar até o final do jogo. Aí a situação do Corinthians é muito preocupante, porque o time agora tem a 35ª, 37ª, 38ª rodada e depois disso o Corinthians vai ter que se preparar para a próxima temporada e está com 40 pontos. Precisa de 2 vitórias para não cair. O jogo contra o Vasco, que também está afundado ali, é um jogo muito importante lá em Itaquera, é o jogo da vida. O Corinthians precisa da vitória, porque um ponto aí faz muita falta. Diante do Cruzeiro, o Corinthians tinha totais condições de ser um time mais competente, time mais articulado. Mas aí fica totalmente dependente do Cássio. Por quê? Porque se não fosse ele fez 5 defesas espetaculares no jogo. Principalmente no primeiro tempo, nos contra-ataques do Cruzeiro. Ele fez ótimas defesas. Se não fosse ele, o Corinthians teria saído com uma derrota humilhante. E nesse tempo de vacas magras no clube, é importante o saldo de gols. E mesmo o Cruzeiro só cumprindo tabela, não vai almejar grandes coisas no Brasileirão, até porque já ganhou a Copa do Brasil, o time conseguiu jogar com mais leveza. O Mano Menezes nem estava lá, foi o auxiliar dele. Então o Cruzeiro consegue jogar com leveza, ter um contra-ataque rápido, encaixar uma boa jogada, coisa que o Corinthians não consegue. Agora vamos falar um pouco mais da segunda etapa. A segunda etapa, o Corinthians começou pressionando e o jogo parecia que o Corinthians ia empatar. Mas como sempre, o time ficou com um jogador a menos. Imagina, 11-11 já é difícil, imagina 11-10, né? Aí a coisa ficou muito mais complicada com um jogador a menos pro Timão. Talvez com um jogador a mais pudesse ter conseguido um empate. Depois colocou a bola na trave, teve algumas oportunidades, mas o Cruzeiro seguiu dominando, teve os melhores contra-ataques. E isso é importante dizer aí. Então o Corinthians continua jogando um futebol medíocre, perde para o Cruzeiro. E o Jair diz, todo mundo sabe que o Corinthians vai cair. Por que não pode cair? Viu com aquela balela que time grande não cai? Cai sim! Time grande cai sim! E antes de fazer essa análise, eu estava olhando a campanha do Corinthians no único ano que o time caiu, foi em 2007. O Corinthians tinha uma campanha melhor do que essa e ainda caiu. E agora o Jair Ventura com essa soberba, em vez de falar jogo a jogo, não. O Corinthians não cai. Por que não cai? É evidente. O Corinthians joga muito mal. O Corinthians precisa de muitos ajustes. E o time tem que parar de ser dependente só do Cássio. Agora eu pego o Vasco. É o jogo da vida. Se não ganha do Vasco por uma boa margem, a coisa vai ficar muito complicada. E eu já diria, se não ganhar do Vasco, que o Corinthians estaria na Série B do próximo ano. Depois da derrota do Corinthians, vamos lá. Já são 3 meses, né, sem vencer fora de casa. Qual é a alternativa que você encontra, que você busca para tentar tirar a equipe dessa posição tão incômoda? Boa noite. Trabalhar, né? Temos que trabalhar, buscar essa vitória fora o quanto antes e buscar as vitórias em casa também, né? Então, é ter esse equilíbrio de poder fazer o nosso dever de casa, mas também tem que buscar essa vitória fora. Jair, como é que fica agora
vendo cada vez mais próximo chegar aí o pessoal de trás, né? Como é que fica essa briga para fugir do rebaixamento? Isso você acha que joga uma pressão pro time? Quando entra, né, ali próximo, essa pressão pode atrapalhar, deixar o jogador mais ansioso. Você vai trabalhar com isso também? É uma situação preocupante. E eu queria saber também, depois de mais essa derrota, assim, como é que está a sua conversa com a diretoria para ter respaldo para terminar a temporada aí pelo Corinthians? Eu não posso pensar em 2019 e deixar de fazer o melhor hoje, né? Seria egoísta da minha parte eu pensar no ano que vem, na situação que nós estamos. Nós somos responsáveis pela situação que nós estamos, então é fazer o nosso melhor agora e fica muito... não tem como eu pensar em 19, né? Você tem que fazer o seu melhor agora. Então, 19 nem passa na minha cabeça. É uma decisão da diretoria. Eu estou muito focado no hoje. A gente fazer o nosso melhor hoje, no nosso próximo jogo, para quando acabar o ano a gente resolver a situação 19. Mas o foco é total em 2018. Jair, a pressão. Falando da pressão, a pressão, quando você veste essa camisa do Corinthians, a pressão já tá no pacote, né? Então é a pressão que vai ser sempre quando você trabalha numa equipe gigante como o Corinthians. Falando sobre o jogo de hoje, tem algumas semelhanças com o jogo contra o São Paulo, o clássico. Um jogador expulso no final do primeiro tempo, o quanto isso prejudica o Corinthians, que de certa forma melhorou no segundo tempo, assim, no jogo contra o São Paulo. O Corinthians tem ficado com a bola, mas tem uma dificuldade em criar jogadas. Queria que você falasse sobre o jogo, o que faltou no jogo do Corinthians hoje e essa semelhança da expulsão, tanto lá como aqui. Uma triste semelhança, né? Você jogar um jogo grande, como nós jogamos um clássico, e você jogar hoje contra o Cruzeiro também com o tempo todo com um jogador a menos, né? Atrapalha bastante. Mas, como você falou, né? O Fábio fez grandes defesas ali, nós criamos até... Foi muito parelho em termos de posse, a gente um pouquinho mais, mas até finalizações, finalizamos bastante, mas não conseguimos botar a bola para dentro como nós conseguimos contra o Clássico São Paulo. Lógico que quando você joga grandes jogos assim e com jogador a menos é muito mais difícil. Não é o Corinthians, isso é qualquer equipe do mundo, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio para terminarmos com os 11 jogadores para a gente estar cada vez mais próximo da nossa vitória. Jair, primeiro, como você avalia o seu trabalho até aqui no Corinthians? E ainda, são 3 pontos em relação à zona de rebaixamento, uma diferença que pode diminuir dependendo do resultado da Chapecoense contra o Botafogo. Como que você vê essa situação? Como você avalia o seu trabalho hoje? Trabalhar cada vez mais para melhorar. Jair, agora tem na sequência o Corinthians enfrenta o Vasco. Tem um jogo contra o Atlético Paranaense, mas também depois tem um jogo contra a Chapecoense. Esses jogos contra Vasco e Chapecoense, quando jogando em casa, são os jogos que vão definir a permanência do Corinthians no campeonato. Como que você encara essa sequência? Finais, decisões, jogos que a responsabilidade é toda nossa, respeitamos a equipe do Vasco. Temos que fazer o nosso dever de casa com o apoio da nossa torcida, voltar a vencer, mas também buscar para fazer um grande jogo contra o Atlético Paranaense também, e depois pensar na Chape. Ainda um pouco mais sobre o jogo de hoje, né? O Ralf até falou depois do jogo, falou não é individualizar, mas mais uma vez a gente foi prejudicado, porque se com 11 é igual, com 1 a menos é pior. No Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras 3, Fluminense 0. Uma vitória muito importante. Praticamente o Palmeiras já é campeão brasileiro de 2018. Apresenta um ótimo futebol. Dominou o primeiro tempo, o Felipão fez algumas trocas na equipe, né? Porque o Fluminense estava começando a incomodar. Agora o segundo tempo foi do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu ser curto e grosso. Não teve grandiosas oportunidades, mas as oportunidades que teve conseguiu efetivar, fazer um grande resultado, 3-0 para a equipe, para cima da equipe do Fluminense. O Felipão vai com aquele papo de jogo a jogo que se constrói esse quantitativo de vitórias que o Palmeiras vem conseguindo. E o Palmeiras está de parabéns. O segundo tempo do Palmeiras foi espetacular. O time demonstra muita consistência, muito foco e vem jogando com garra e determinação, e é isso que importa. Por isso que o Felipão vai continuar motivando a equipe para ganhar esse título do Brasileirão aí.
Sobre o Fluminense, um time totalmente inoperante na partida. Está em 11º lugar, 41 pontos. Ainda está ameaçado de cair no Campeonato Brasileiro. Do 11º lá até o 17º, todos estão ameaçados de cair. Para mim, do 18º para o 20º já caíram. O Paraná, logicamente, já caiu com uma pontuação muito ruim. Então, um resultado péssimo para o Fluminense, porque lá embaixo tá tudo páreo, diferente de lá de cima, que o Palmeiras nada de braçadas. Então saldo de gols é uma coisa muito importante, é o primeiro critério de desempate. E levar 3 gols do Palmeiras fora de casa não é mole, hein? E o gramado do Allianz Parque, fazer uma pequena análise, né? Até o Luan Garcia fez o gol aos 44 do segundo tempo, fechando o caixão do Fluminense. O gramado não estava tão ruim quanto pensava que estava, né? Eu pensava, pelo menos, teve show lá no sábado e jogaram na quarta. É difícil realmente, como o Felipão disse. Mas o Palmeiras tá de parabéns. É um ótimo time, sem dúvida vai ser campeão brasileiro deste ano. Tá de parabéns, Felipão, fazendo um ótimo trabalho com o apoio da sua torcida. A torcida fica feliz. E é esse o tipo de jogo. O Palmeiras não tá mais perdendo fôlego na segunda etapa. Pelo contrário, com o Felipão, o time joga melhor na segunda etapa do que no primeiro. Fez um gol no finalzinho do primeiro tempo para coroar uma boa atuação, uma boa posse de bola que teve. Um time que trabalhou bem a bola, criou algumas oportunidades, pressionou no início, teve uma ótima oportunidade que o goleiro do Fluminense tirou de pontinha de dedos logo no início da partida. E o segundo tempo foi para coroar a bela atuação do Palmeiras, né? Um segundo tempo de muita posse de bola, Fluminense totalmente ruim na partida. Não tinha nenhuma reação, não demonstrou nenhuma reação. Fora de casa ainda é mais difícil. A defesa do Fluminense não é consistente. E o Palmeiras acabou fazendo 3-0, saindo com um excelente resultado. É claro que o papo é de humildade. O Felipe Melo entrou e já fez o gol. Pitbull Felipe Melo, que vem acalmando o seu temperamento, mas é um jogador que é um líder na equipe. É muito importante isso aí. Ele chega, faz o gol, dá ainda mais confiança, e o Felipão já pode fazer testes aí na equipe, porque não sei se ele vai com o time titular até o final do ano, até o dia 2 de dezembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro. Mas tá de parabéns, o elenco do Palmeiras é espetacular, tanto titular como reserva, fizeram um trabalho magnífico nesse Brasileirão. Ainda não acabou, faltam 4 jogos e o Palmeiras já praticamente carimbou o título do Brasileirão, o 10º título da equipe palestrina. Ficou assim no Allianz Parque, Palmeiras 3, Fluminense 0, e só uma catástrofe tira o caneco do Palmeiras. Evidentemente que o título está muito próximo, né? E você, como um cara calejado, o que você pode falar nesse momento porque ainda restam 4 jogos, né? São 12 pontos. Então, o título está próximo e está longe. São 12 pontos a disputar. A gente tem que respeitar todo o adversário. Nós sabemos o quanto é difícil vencer um jogo. Então, vamos continuar com os pés no chão. São 5 pontos que temos de vantagem sobre o nosso seguidor. E 5 pontos não são nem 2 jogos. Portanto, o título está perto e está longe ao mesmo tempo. Os jogadores já sabem disso. Continuar com os pés no chão, independente do que a gente possa ouvir, tanto por cento para ganhar, tanto por cento... Não, manter os pés no chão e joga com dedicação os próximos 4 jogos, aí sim a gente pode ser campeão. Felipe, aqui. Você, lógico, super vencedor, você sabe que tem momentos da campanha que vão te dando sinais de que você pode chegar lá, de que você pode conseguir alcançar o título e tal. Não sei se você considera assim, mas o jogo hoje 1-0 pro Palmeiras, você coloca o Felipe Melo, tira um meia ali de repente para segurar o resultado, e o jogador que você coloca de marcação, no primeiro toque na bola, faz um golaço daquele. É um sinal de que as coisas estão muito caminhando bem, né, Felipe? Não, é um sinal de que a gente sabe respeitar o adversário, porque o do adversário tinha nos colocado no nosso campo, trabalhava muito mais a bola, tinha uma condição muitas vezes de chegar lá perto da área para um chute a gol e que poderia nos causar um prejuízo muito grande. Então naquele momento a gente optou por uma
contenção um pouco maior no setor de meio, por uma marcação e por qualidade do atleta, uma bola de rebote, ele faz um gol muito bonito. Mas o mérito é dele, que bem posicionado naquele rebote, faz aquele gol. Mérito também do Fluminense, que vinha nos encurralando e nos causando dificuldade. Por isso a colocação do Felipe Melo. Felipe, tudo bem? É até bom tocar nesse assunto com uma vitória do Palmeiras, porque foi algo que preocupou, né? Desde ontem, o gramado aqui do Allianz não está realmente muito bom, né? E queria saber de você a impressão que você teve hoje, se também não te agradou e se há, de repente, uma possibilidade de pensar em trocar o estádio. Não. A gente tem que manter um bom diálogo e tem que ter uma situação bem equilibrada com as pessoas que dirigem essa parte do gramado. Quando tem show, nós deveremos ter. Claro que eu não posso chegar no meio do ano, não ter o conhecimento de algumas partes de contrato do clube com a Allianz, então tem algumas coisas que nós deveremos ter como traçar um rumo para o ano que vem. Tendo um show no sábado, difícil jogar na quarta, vamos jogar no Pacaembu, algumas coisas assim que vão ser interessantes para que não haja nenhum problema, embora o gramado de hoje não estivesse tão ruim como a gente imaginava, não. Teve um ou outro lance ali que com alguma dificuldade, porque teve show no sábado, domingo, segunda, terça para jogar na quarta, é muito difícil. Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco 1, Atlético Paranaense 1. O Vasco adquiriu essa mania de, nos acréscimos, o time joga bem a partida toda, né? Apesar da posição que está, jogou bem a partida toda, dominou o jogo totalmente, teve as melhores oportunidades. Abre o placar em um pênalti que existiu e parabéns à arbitragem do jogo. Quando tem que elogiar, a gente elogia também. A arbitragem do jogo foi exemplar. Aí, no último minuto, nos 10 segundos restantes da partida, aquele que a gente já dá como jogo acabado, o Vasco termina tomando o empate do Atlético Paranaense. Então, parece que o time relaxa, porque não é a primeira vez que isso acontece. Ou no segundo tempo a produção cai, porque o jogo estava na mão do Vasco. Diante do Grêmio aconteceu a mesma coisa. E são pontos que vão fazer falta. Agora tem um confronto direto no sábado lá em Itaquera, diante do Corinthians. Olha que situação. 2 times grandes vão se enfrentar e a derrota de um, consequentemente a vitória de outro, rebaixa o Vasco ou o Corinthians, praticamente ficam sem chances, tanto emocionalmente quanto matematicamente. E o Atlético Paranaense empata, que não tem mais nenhuma pretensão no Brasileirão, mas consegue fazer um empate e tirar do Vasco um resultado que seria excepcional pro time ir a 41 pontos, né? Mas infelizmente, para a equipe do Vasco, eles não conseguiram a vitória que seria tão importante para a equipe. E jogaram bem, dominaram o jogo. Mas depois do primeiro tempo, você perdendo o Ramon, é uma coisa séria. O que você quer falar? Fica à vontade. Boa noite a todos. Eu não quero ficar... Lógico que quando você perde jogadores importantes, a gente, independente da minha escolha, para o treinador é sempre importante e sempre bom que ele tenha à disposição todos os jogadores, né? Infelizmente nós perdemos aí jogadores antes daqueles que jogaram o último jogo, 2 por lesão, né? E tivemos a volta do Castan em relação àquele time que jogou a última partida. A gente acabou depois perdendo 2 jogadores também hoje por lesão, né? E quando você não faz substituições por escolha e sim por uma obrigação, ela atrapalha um pouco, mas a gente muito triste pelo resultado. Seguramos a vitória, tivemos chance depois até de fazer um 2-0, mais clara do que o adversário estava tendo, do que o Atlético estava tendo. Infelizmente, depois no finalzinho aí, faltavam não sei quantos segundos, eles acabaram empatando o jogo. Valentim, boa noite. Faltavam 10 segundos para terminar o acréscimo de 5 minutos. O Vasco perde 2 pontos importantes, que estava indo para 41, volta a ficar com 39, quer dizer, conseguiu só um ponto.
Já no jogo contra o Grêmio tinha perdido um ponto importantíssimo nos acréscimos, uma falha lamentável do Marcos Silva acontece. Por que isso está acontecendo nos finais de jogos em que o Vasco estava conseguindo pontos importantes, que já estaria agora numa situação bem melhor, e agora se vê numa situação difícil, vai pegar 3 times de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, em sequência, que a gente sabe que são jogos muito complicados, e esses pontos com certeza vão fazer falta, porque o Vasco vai ter que recuperar esses pontos, atuando contra times muito fortes e fora de casa, né? Precisamos recuperar. Nós temos que ser mais fortes do que nós fomos até agora. Não é a classificação que nós queríamos. Os gols, infelizmente, aconteceram nos acréscimos. Na Arena Fonte Nova, na Bahia, Bahia 2, Ceará 1. Ceará abriu o placar com um gol meio estranho. A gente vai mostrar aí pra você. Foi um cruzamento na área e o jogador, meio que sem querer, do Ceará, acabou colocando pra dentro da rede. O Calisson, com um jogador muito importante, o artilheiro do Ceará, fez o gol aos 8 do primeiro tempo. Mas depois disso aí, deu um apagão no Ceará. O Ceará se acomodou porque achou que iria vencer o Bahia. Seria um resultado muito importante nessa briga contra o rebaixamento, porque o Bahia dominou depois tudo. O jogo foi uma coisa inacreditável, tal. A gente viu o Bahia dominando o jogo, tendo ótimas oportunidades, perdendo gols inacreditáveis. E o Bahia conseguiu a vitória, conseguiu virar o jogo, porque teve mais força de vontade, teve mais competência e não relaxou. Não achou que o jogo estava ganho. No caso do Bahia, não achou que o jogo estava perdido. Foi para cima e conseguiu um ótimo resultado, uma vitória muito boa na Arena Fonte Nova. O Bahia podia ter feito 4-5-1 pelo ótimo futebol que jogou. Deu uma corda no Bahia, deu um impulso para o Bahia se esforçar ainda mais na partida e conseguir virar o jogo para cima do Ceará nos últimos minutos da partida. Na Vila Capanema, no Paraná, Paraná 0, Atlético Mineiro 1. Diferente do seu rival, o América Mineiro, o Atlético Mineiro fez bonito, bateu o Paraná por 1-0. O Paraná que já está rebaixado, né? Então recebe mal de todos os times agora que tiverem em ruim situação para poder ganhar do time e tal. E nem precisa, né? Porque o Paraná já é incompetente por si só. E o Fábio Santos, aos 3 do primeiro tempo, chancelou. Paraná 0, Atlético Mineiro 1. A seleção brasileira fez o seu segundo dia de treinos no CT do Arsenal em Londres, na Inglaterra, em preparação para os amistosos diante de Uruguai e Camarões. A seleção brasileira vai jogar contra essas duas equipes nessa semana e na subsequente. A seleção brasileira se prepara para a Copa América do próximo ano. O primeiro grande teste foi diante da Argentina, porém a seleção sul-americana estava muito desfalcada. Diante do Uruguai, a situação deve ser bem diferente. O técnico Oscar Tabares deve colocar a equipe titular para enfrentar a seleção brasileira. Contra Camarões, vários testes devem ser feitos pela equipe do técnico Tite em preparação para a Copa América do próximo ano. É importante destacar que Uruguai e Argentina são os times que o Brasil vai pegar na Copa América do ano que vem. E é um Uruguai que pode estar na Copa América, diferentemente da Argentina, que estava sem o Messi, portanto, muito desfalcada. Nesse clássico nordestino, na Ilha do Retiro lotada, o Sport empatou por 0-0 com Vitória. E pelo que eu olhei da tabela do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tem 37 pontos. Está em 17º, é a primeira equipe na zona do rebaixamento, 17º lugar. O Sport tem 38 pontos. Se eu não me engano, está na 15ª posição. Então o resultado foi ruim tanto para o Vitória quanto para o Sport, porque ambas as equipes estão brigando contra o rebaixamento. E do Fluminense, que tem 41 pontos na 11ª posição, para a equipe da Chapecoense, o Vitória, esses times que estejam um pouco mais, 18º, 19º, já creio que estejam rebaixados, mas a briga está eletrizante pelo rebaixamento, vale acompanhar aí. Então esse tipo de jogo é um jogo que ambas as equipes precisam urgentemente da vitória, com muita pressão do seu torcedor, né? O Sport jogava em casa, tinha essa vantagem, você vai vendo os melhores momentos aí. O Sport teve boas oportunidades, perdeu vários gols. Agora,
Uma vitória para o Sport já daria ao time a tranquilidade de que praticamente o rebaixamento não iria acontecer. Agora, esse empate é péssimo, tanto para o Vitória quanto para o Sport, que ainda tem esse precedente, esse fantasma do rebaixamento do Campeonato Brasileiro aí, assombrando o time do Sport tanto quanto o time do Vitória. Não foi um grande jogo de futebol, como todos sabemos, né? Porque se ambas as equipes estão nessa situação, né? Lógico, elas não jogavam um grande futebol. Não foi um jogo de grandes oportunidades, um jogo muito morno. Vitória teve algumas oportunidades, perdeu vários gols. Sport jogava em casa, tinha o apoio do seu torcedor e tinha, por isso, uma grande obrigação de vencer o jogo. Não conseguiu e o rebaixamento ainda assombra o time rubro-negro. Você vai vendo que foi um jogo muito movimentado, mas sem grandes oportunidades, tanto para o lado do Sport quanto pro lado da equipe do Vitória. Então, uma perda desse jogo pro Vitória seria pior. Então, pro Vitória não ficou nem tão ruim. Agora, pro Sport ficou caótica a situação. A partir das 19 horas, hora de Brasília, desta quinta-feira, em um duelo entre as duas equipes que brigam por uma vaga direta na próxima Copa Libertadores. O São Paulo enfrenta o Grêmio pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Há 5 jogos do fim da competição, os dois times estão empatados com 58 pontos. No entanto, por ter uma vitória a menos, os paulistas ocupam o 5º lugar, uma posição atrás dos gaúchos, ou seja, uma vitória em casa garante ao São Paulo o retorno ao Z4. O volante capitão Hudson falou o seguinte sobre o jogo, aspas para ele: é um confronto que pode nos levantar de novo, que pode retomar nossa confiança, trazer a torcida de volta. Por isso temos que nos preparar durante esses dias para chegar com a cabeça boa e cada um fazer o seu melhor no jogo, fecha aspas, disse o volante capitão Hudson. Em seu primeiro jogo após a demissão de Diego Aguirre, o time paulista será comandado pelo auxiliar André Jardine, que tenta ser efetivado no cargo de técnico ao final das 5 partidas restantes na temporada. A tendência, aliás, é que o treinador interino na equipe faça mudanças. A expectativa de Everton voltar a ser titular após 8 jogos, posto que está totalmente recuperado de lesão da coxa, assim como o Nenê, que ficou no banco nas últimas 4 partidas por opção de Aguirre. Já Diego Souza, com entorse no joelho direito, dará lugar a Trellis ou Brenner. O esquema também deve mudar. Anderson Martins pode deixar o time, que voltaria a atuar com uma linha de 4 defensores. Além de Diego Souza, são desfalques certos: Rojas, Gonçalo Carneiro, Luan e Igor Gomes, todos por lesão. No Grêmio, o técnico Renato Portaluppi terá desfalques para o confronto diante dos paulistas. Luan, Léo Moura e Leonardo Gomes ficaram de fora da última atividade e não acompanharam a delegação gremista na viagem para a capital paulista. Olha, sem os dois laterais, Madison deve ocupar a função pelo lado direito. Convocado para os amistosos da seleção argentina, o zagueiro Kahneman desfalca o tricolor gaúcho. Em seu lugar, permanece no sistema defensivo Paulo Miranda, que formará dupla com Jeromel. De boas atuações nas últimas partidas, Jean-Pierre e Matheus Henrique devem seguir no banco de reservas. Assim, Cícero permanecerá no meio-campo. O Grêmio ocupa o 4º lugar com 58 pontos e leva vantagem sobre o São Paulo pelo número de vitórias, 16-15. Mais uma vez, estou falando isso em tudo para jogo que a gente está fazendo aqui no nosso maravilhoso Jornal Sport News, porque é importante destacar, né? Para amanhã a gente não está falando de arbitragem, espero que não, né? A quarta-feira foi tranquila, esperamos que a quinta também seja. Pericles Bassols, Pegado Cortez de Pernambuco, auxiliado por Clóvis Amaral da Silva de Pernambuco e Marcelino Castro de Nazaré, também de Pernambuco, é o trio de arbitragem desse jogo que vai acontecer no Cícero Pompeu de Toledo, dia 15 de novembro, na quinta-feira, às 19 horas, hora de Brasília. Importante destacar isso aí, hora de Brasília. Para você que mora no Nordeste, 18 horas é o horário da partida, feriado, por isso esse horário exótico aí. André Jardine, interesse
Interi no comando São Paulo com Jean, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Jusilei, Hudson, Lisiero ou Elinho e Nenê, Everton, Trellis ou Brenner. O técnico interino é André Jardine. O Grêmio de Ganato, Portaluppi, Paulo Vitor, Matson, Jeromel, Paulo Miranda e Cortez, Michel, Michael, Ramiro, Cícero e Everton, além do Jael. O técnico é Renato Portaluppi. Um jogo em que o São Paulo precisa mostrar serviço depois da saída do Aguirre, né? O André Jardine também, ele quer ser efetivado, então tem que fazer um ótimo fim de temporada com a equipe do São Paulo. São duas equipes que não brigam mais pelo título. Brigam para ficar no G4 e ter vaga direta para Libertadores. São Paulo brigava pelo título até o final do primeiro turno. Depois foi em queda livre no Brasileirão. Flamengo e Santos se enfrentam em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro na tarde desta quinta-feira de feriado, às 17 horas, hora de Brasília, no Maracanã, pela 34ª rodada. O rubro-negro, terceiro colocado, não vence há 3 jogos, empates contra Palmeiras e Flamengo e derrota para o Botafogo. A disputa pelo título ficou improvável. A diferença para o Verdão agora é de 7 pontos. O Santos perdeu para Palmeiras e Chapecoense e caiu para o 8º lugar com 46 pontos, um atrás do Atlético Mineiro, o 6º e primeiro na zona de classificação para a Copa Libertadores da América em 2019. Para vencer o ex-time, o técnico Dorival Júnior tem apenas uma dúvida. Diego, dúvida por conta de um incômodo muscular, ou Marlos Moreno, René e Cuejar estão suspensos. Dorival Júnior diz o seguinte em entrevista coletiva, abre aspas, não gosto de esconder time. A única dúvida é em relação ao Diego, que começou os trabalhos ontem. Fora isso, vamos comparar Diego e Rômulo como substitutos. O Diego é titular do Flamengo, jogador de excelente nível, teve um incômodo contra o Botafogo. Ontem iniciou o processo de trabalho em campo. Espero tê-lo em condições e preparado para um jogo fundamental para nossas pretensões. Fecha aspas, disse Dorival em entrevista coletiva. O técnico Cuca tem vários problemas para escalar o Santos. Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Felipe Cardoso estão no departamento médico. Brian Ruiz, Carlos Sanches e Derlis Gonçalves foram convocados para as seleções da Costa Rica, Uruguai e Paraguai. Arthur Gomes e Rodrigo, desgastados fisicamente, são dúvidas. Em compensação, Vitor Ferraz, Diego Pituca e Gabriel retornam após o cumprimento de suspensão. Kaique Rocha, jogador da equipe do Santos de 17 anos, deve ser titular ao lado de Gustavo Henrique na defesa. Artilheiro do Brasileirão Gabigol disse o seguinte sobre o jogo, abre aspas, chegamos muito preparados, elenco é bom, muito forte, perda deles faz muita falta, são de suma importância, quando queridos por todo o grupo, mas estamos preparados e muito fortes, conscientes do que podemos fazer, fecha aspas, afirmou o Gabigol, artilheiro do Brasileirão. No primeiro turno, Santos e Flamengo empataram em 1-1 na Vila Belmiro pela 15ª rodada. Gabigol e Bruno Henrique contramarcaram. Eu lembro muito bem desse jogo. Cobri esse jogo aí, um jogo célebre, jogo lá na Vila Belmiro, né? Dominado pela equipe do Santos. Santos perdeu muitos gols e tal, mas não vem ao caso. Atenção, não adianta dar informação se esse sujeito não colaborar. Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, auxiliado por Luciano Rogembaum e Luiz Souza Santos Renesto. Atenção, hein? Provável escalação do Flamengo do técnico Dorival Júnior. César Rodinei, Revelão, Duarte Pará, Cuejar, Rômulo, Diego, Marlos e Everton Ribeiro, além do Vitinho e o Duribe. O técnico Dorival Júnior. A gente tem também o Santos do técnico Cuca, Vanderlei, Vitor Ferraz, Kaique Rocha, Gustavo Henrique, Dodô, Alisson, Renato ou Arthur Gomes, Diego Pituca, Rodrigo ou Eduardo Sacha, Bruno Henrique, Gabigol. O técnico é o Cuca. Então, expectativa de grande jogo hoje no horário de verão. Para as regiões que tem horário de verão, o jogo é às 4 da tarde, que 17 horas para o horário de Brasília, que tem a região sul, região sudeste e tal. Agora, para quem mora no Nordeste e acompanha e quer ver esse jogo, 16 horas, não confunda não.